Estou há 3 anos comprando fundos imobiliários e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quanto dinheiro esses ativos já colocaram no meu bolso. E aí, muito prazer, eu me chamo João e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, pessoal, finalmente fechou 3 anos que eu já invisto nessa classe de ativo. 3 anos que eu invisto em fundos imobiliários. Lembrando que eles foram meus primeiros investimentos lá em 17 de 5 de 2022. Então hoje, no dia da gravação desse vídeo, já faz um pouquinho mais de 3 anos. E sem enrolação, bora lá para minha carteira aqui. Estou no Status Invest e eu quero mostrar algumas coisas bem interessantes para vocês. Primeiramente, vamos dar uma olhadinha aqui na minha rentabilidade, que aqui já tem várias informações preciosas que eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar ao longo desse vídeo. Aqui vamos colocar os indicadores, vamos colocar primeiro o IFIX e o período vamos colocar o total, né? O que a gente consegue ver aqui, pessoal? Aqui eu vou colocar fundos imobiliários para puxar só a classe de fundos imobiliários e fazer a comparação com a minha carteira. O que a gente consegue ver aqui logo de cara? Quando eu comecei a investir, eu já contei essa história em alguns outros vídeos, mas caso você esteja aqui olhando meu primeiro vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal. Aqui a gente traz um conteúdo realmente de grande valor, que agregue conhecimento para você na sua carreira de investidor, beleza? O que aconteceu? Eu saí dos famosos CDBs aí dos bancos, enfim, que rendem o 100% CDI e comecei a investir em fundos imobiliários. Foi o primeiro ativo que eu conheci, logo de cara, né? E eu investi nisso durante 1 ano e meio. Praticamente metade da minha trajetória de investidor foi investindo somente em fundos imobiliários. Então vocês conseguem ver aqui que logo no começo a minha carteira e ali a segunda bolinha, né, que representa os fundos imobiliários, tem a mesma rentabilidade. Por quê? Porque minha carteira era somente fundos imobiliários. Mas aqui, em mais ou menos o mês 7, o mês 8 de 2023, mais de 1 ano depois que eu tinha começado a investir, eu comecei a investir em ações. Vocês conseguem ver que a minha carteira começa a desempenhar um pouco melhor que fundos imobiliários. E aqui eu já consigo trazer um recado importante para vocês. Não adianta, pessoal. Por mais que os fundos imobiliários sejam extremamente bons, paguem aquele dividendo ali mensalmente, aquele dividendo recorrente, que você saiba que você tem uma previsão de quanto ele vai pagar e quando, não adianta. Ação e fundo imobiliário têm perfis diferentes e ações vão crescer mais ao longo do tempo que fundos imobiliários. Isso não tem como discutir. Isso é um fato, é um consenso já comum, todo mundo sabe disso. Ações boas pagadoras de dividendos, de boas empresas, vão se valorizar mais que fundos imobiliários. Então, logo de cara, eu já falo para vocês que a melhor opção, com certeza, é uma carteira diversificada entre ações, fundos imobiliários e investimentos no exterior, que é algo que eu comecei esse ano, no começo de 2025. Então, provavelmente, daqui a 1 ano, a minha carteira vai estar desempenhando melhor ainda, porque a gente sabe como é que os ativos lá fora reagem, né? Eles têm uma valorização muito grande. Por exemplo, aqui, no final de 2024, quando já fazia 2 anos e meio que eu estava investindo, mais ou menos, vocês podem ver que a minha carteira deu uma boa descolada dos fundos imobiliários. Isso por quê? Porque eu comecei a adicionar outros ativos que têm essa rentabilidade um pouquinho maior. Isso é basicamente devido à característica mesmo dos ativos. Fundos imobiliários, eles têm que distribuir 95% do resultado aferido no semestre. Então tem muitas gestoras que distribuem todo mês 95% do seu resultado, que é o seu dividendo, né? E tem gestoras que preferem segurar aí durante 5 meses, por exemplo, e chega o 6º mês e ele paga aquela porrada de dividendo. Por exemplo, fundos imobiliários da antiga Credit Suisse, né, que agora foi anexada pela Pátria, eles tinham esse perfil, seguravam durante 6 meses ali os rendimentos e quando chegava no fechamento desse semestre, pagava aquela porradinha de dividendos ali, quase R$2, R$2,30 por cota. Isso, querendo ou não, é uma boa estratégia, porque além de cumprir a legislação, distribuir os 95% no semestre, também atrai bastante o olhar do investidor, né? O cara vê, pô, aquele fundo imobiliário ali pagou R$3 por cota, daí já desperta o interesse, a pessoa vai lá, analisa e estuda e talvez adquire na sua carteira, né? Então realmente é uma boa estratégia. E já falando nisso, é basicamente a explicação que fundos imobiliários têm uma rentabilidade menor que ações. Elas podem distribuir o valor que quiser, 20%, 30%, 40%, 100%. Então isso torna muito mais fácil o desenvolver daquela empresa e por isso que ela tem um crescimento muito maior que fundos imobiliários.
Então essa é a primeira orientação que eu quero deixar para vocês. Só lembrando que não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda. Eu sou investidor amador, eu faço as coisas que eu acredito que é melhor para minha carteira. Nem poderia dar recomendações aqui no YouTube, enfim, mas eu posso expressar minha opinião, dizer o que está funcionando ou não. E como vocês podem ver, nos últimos 3 anos aí, a minha carteira está com uma rentabilidade muito boa, 41,80% contra 40% apenas dos fundos imobiliários da minha carteira, contra 28,79% do Ibovespa, 23,79% do IFIX e 42% do CDI. Só lembrando que bater o CDI nesse período que eu estou investindo, nesses 3 anos, é uma tarefa extremamente difícil, visto que ele está acima de 10, 11% já faz muitos anos. E vocês sabem, né, o CDI é a renda fixa, ele não se desvaloriza, ele só sobe conforme vai trazendo rentabilidade para você. Então é muito difícil ativos de renda variável bater o 100% do CDI hoje em dia, que está na casa de 14,25 ao ano, mais ou menos, se eu não me engano, hoje, no dia 20 de 5 de 2025. Então, olha isso, ele rende mais que 1% ao mês sem se desvalorizar. Então, uma carteira que está acompanhando o CDI, eu considero que está tendo um desempenho muito bom, e é o que está acontecendo na minha carteira, beleza? Bom, agora eu quero mostrar para vocês todos os proventos que eu recebi dos fundos imobiliários e fazer um balanceamento com a sua valorização patrimonial para saber realmente se eu vendesse tudo hoje em dia, se eu não quisesse mais saber disso e vendesse tudo que eu tenho em fundos imobiliários, quanto eu teria ganhado de dinheiro realmente. Então, eu criei essa tabelinha aqui, bem simples, no Google Drive mesmo, que eu coloquei todos os meus fundos imobiliários e também coloquei meus dois fiagros, né, que trabalham de uma maneira muito semelhante a fundos imobiliários, então eu incluí aqui. Vocês podem ver que esse balanço patrimonial é o que eu ganhei ou perdi de dinheiro no exato momento na variação patrimonial dele da cota. Dividendo é o dividendo que ele pagou, isso aqui não tem como ser negativo, eles pagam dividendos, né, todos os meses a princípio. E o resultado final é a soma ou subtração do dividendo com a variação do patrimônio. Então, bora dar uma conferida nesse resultado. O primeiro de todos aqui, CPTS 11. Em variação patrimonial, estamos com R$ 155 negativo. Mas isso não me preocupa, eu quero só dar uma esticada no assunto, explicar um pouquinho meu ponto de vista sobre isso. No momento que a gente está vivendo, está muito atrativo investir na renda fixa. O Tesouro pagando muito, tem IPCA mais 7, tem pré-fixadas aí a 14% ao ano. Então a renda variável fica muito esmagada porque ela perde muito a atratividade. E muitos investidores, como o mercado é imaturo ainda, saem da renda variável mesmo vendendo ativos em queda e migram para a renda fixa. Isso acaba derrubando mais ainda ativos de renda variável. Mas eu, como estudo todos os meus ativos muito bem antes de adicionar na carteira, eu tenho plena convicção que essa desvalorização não é porque está acontecendo um problema ali naquele fundo e eu entrei num mau momento. É simplesmente pela uma variação negativa do mercado, uma perspectiva negativa pelo cenário que a gente está vivendo. Então, em variação patrimonial, estamos perdendo R$ 155, porém ele já pagou 284 de dividendo. Então, caso eu quisesse liquidar tudo que eu tenho de CPTS hoje em dia, eu ainda colocaria no meu bolso R$ 128 limpinho, isento de imposto de renda. Isso mostra também pra gente o poder dos fundos imobiliários, né? Mesmo como você olha ali, o patrimônio dele tá negativo, caso você queira se desfazer deles, você não vai ter prejuízo, se tiver ele já por um bom tempo pagando dividendos. Vamos pro segundo aqui, que é o único que realmente eu tô com resultado negativo, e caso eu liquidasse ele hoje, eu teria um prejuízo de R$ 30, como vocês podem ver aqui em vermelho. Aqui é uma coisa bem interessante, pessoal, que eu quero comentar com vocês, que foi um dos erros que eu cometi até hoje investindo em ativos de renda variável. Esse aqui foi o meu maior erro. HGBS11 é um fundo imobiliário de shopping de extrema qualidade, ele é realmente muito bom. Ah, João, então como é que está negativo nele? Foi o seguinte, eu comecei a investir nele quando ele estava R$ 230, e esse ele já tinha caído, porque ele estava andando aí na casa dos 250. Então eu enxerguei como oportunidade. Qual foi meu erro? Fui lá e me concentrei muito. Comprei muito HGBS11. Comprei mais ou menos R$ 1.700. Acabei me concentrando muito nele. E depois que ele caiu mais, que ele foi ali para R$ 190, 200, eu não podia aportar mais nele, senão eu acabaria me concentrando mais ainda. E esse foi o meu maior erro em fundos imobiliários até o momento. Mas esse sim é um fundo imobiliário muito bom. Inclusive ele vence o 100% do CDI no longo prazo, desde que ele foi
lançado na bolsa. Isso é muito difícil. Ele já vence o CDI aí, o 100%, há mais ou menos 15 anos. Então eu confio muito nesse ativo, vou manter ele na minha carteira e com o passar do tempo a gente vai recuperando esse prejuízo. Então ele nos rendeu menos 246 na sua variação patrimonial, pagou 217 de dividendos e o nosso resultado final está menos 29,32. Como vocês podem ver, ele é o único ativo que está negativo. E assim sucessivamente, pessoal. Todos os ativos funcionam dessa maneira. Aqui a variação nas suas cotas, aqui o dividendo e aqui o resultado final. E como resultado final, caso eu vendesse tudo, eu colocaria no meu bolso R$ 1.486 de lucro, né? Esse foi meu resultado até hoje, investindo 3 anos em fundos imobiliários. E agora também eu quero mostrar a segunda parte dessa planilha para vocês, que eu vou mostrar o yield on cost da minha carteira, quanto a minha carteira está pagando de acordo com o custo que eu tenho. Aqui também uma tabelinha muito simples, também vou mostrar para vocês como faz esse cálculo. Eu coloquei aqui os meses, né? Está decrescente, ó, maio, abril, março, fevereiro e janeiro. O patrimônio que eu tinha em cada mês, o dividendo que eu recebi em cada mês e o yield. Como é que tu fez isso, João? É muito simples. Você vai dividir o seu dividendo pelo patrimônio, vai dar um resultado ali 0,00 alguma coisa, você multiplica por 100. Vamos fazer um na prática aqui, ó. Vamos abrir uma calculadora, que eu vou mostrar na prática para vocês como é que funciona. Vamos pegar janeiro aqui, ó. 111,6 dividido por 11.295,53. Dá esse resultado, daí você multiplica ele por 100. 0,98. Como vocês podem ver aqui, yield 0,98. Fazendo isso, você descobre o seu yield naquele mês da sua carteira. É só dividir o dividendo pelo patrimônio e multiplicar por 100. Daí tu chega na porcentagem de dividendo que a sua carteira está pagando. Se a gente for olhar aqui, a minha carteira está pagando uma média aí de 0,85 de dividendo, que é uma média que eu considero boa, quase 1% ao mês, isento de imposto de renda. E eu sei que em fundos imobiliários, essa é uma média também de uma carteira conservadora. Caso você esteja aí trazendo um retorno para você de acima de 1%, provavelmente tem ativos mais arriscados. E isso eu não quero, porque é uma carteira previdenciária, então eu prezo por longo prazo, daqui 20, 30 anos que eu vou começar a usufruir dessa carteira. Isso aqui vai ser meu aposento, então eu não quero ter nenhum tipo de emoção, né? Por isso que eu prezo por investimentos seguros, né, na medida do possível, visto que a renda variável, então sim, tem um risco. É isso, um vídeo bem explicativo, um vídeo que eu acredito que eu trouxe boas informações para vocês. Lembrando que eu sempre trago vídeo aqui tentando agregar o máximo possível de conhecimento, sem ser aqueles vídeos só para conseguir visualização, enfim. Espero que vocês tenham gostado, clica aí no like, se inscreve no canal. Grande abraço, até o próximo. Fui!